Você já ouviu falar no arrebatamento? Você sabe o que é arrebatamento. Arrebatamento é um rapto. Mas a Bíblia prevê um arrebatamento, um rapto da igreja de Cristo para Ele. A igreja de Cristo é obra dele. Ele diz, e eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja de Cristo está preparada para um final feliz, o arrebatamento. E é isso que eu quero tratar no assunto de hoje. Tomemos então a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o 17, que diz assim. Vou fazer uma pregação hoje contextual dentro desses versículos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, quer dizer, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Veja que ele usa o termo dorme. Eu estou falando porque morreram. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está afirmando isso, pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus Cristo, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que você acabou de ouvir. Se você até agora não tinha esperança nenhuma, você vai ter esperança. Subordinado a este texto bíblico, eu quero dar o título da mensagem. O arrebatamento. O arrebatamento. Oh, coisa triste é viver neste mundo odierno, de perdição, um mundo onde diz a palavra que jaz no maligno, sem esta bendita esperança do arrebatamento da igreja, referindo-se aos que são a igreja de Cristo, referindo-se aos que aceitaram Jesus, porque na realidade a igreja de Cristo não é um edifício com o nome de uma denominação. A igreja é cada pessoa que aceitou Jesus. Esta é a igreja de Cristo. E para essa pessoa ele disse, eu edificarei a minha igreja, quer dizer, edificar a vida da pessoa, edificar a pessoa de uma velha criatura numa nova criatura. Ele dá o título que nós somos igreja. Por que igreja? Tabernáculo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque todo aquele que aceita Jesus passa a ter em seu tabernáculo, em seu corpo, em si, na sua alma, a Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Desculpe. Então, a igreja somos nós. A igreja. Ele está dizendo que arrebatará a igreja, a pessoa que aceitou a ele em vida aqui. Com esta viva esperança, a mais bendita esperança de ser arrebatado, de ser levado aos céus. E o texto vai dizer que tanto os que já morreram, como os vivos quando isto acontecer. Você ouviu isso? Não é uma notícia maravilhosa? Você já ouviu isso em algum jornal, em alguma revista, em algum outro lugar que não seja a palavra de Deus? Porque esta palavra de Deus é o conhecimento de Deus para a vida daqueles que crê em Deus, aceita o seu Filho Jesus Cristo e passa a viver na dimensão da fé no Filho de Deus, para a vida terrena, mas com a viva esperança para a vida eterna. O rapto virá, este rapto da igreja, da pessoa, virá como um ladrão, quer dizer, quando ninguém menos espera. Este rapto virá quando as pessoas menos esperar,
estará acontecendo. É no abrir e fechar de olho. Esse rapto virá para a igreja vigilante. Como está escrito no capítulo 5 e 4, que diz assim: mas vós, irmãos, referindo à igreja, irmãos, igreja, já não estáis em trevas, para que aquele dia, o dia do rapto, vos surpreenda como ladrão. Surpreender como ladrão. O mundo vai ser surpreendido, porque vai sentir a falta de todos os que foram raptados, foram arrebatados, num piscar, e ao abrir e fechar de olho. E o mundo vai ficar de um instante para outro com a falta de todos aqueles que se dizem e que se confessam salvos por Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, que somos todos os salvos em Jesus Cristo. Isto acontecerá naquele dia. Em que dia acontecerá? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se há alguém nessa terra que tem esperança, somos nós os salvos. São todos aqueles que creram em Jesus Cristo, receberam a Ele e aceitaram como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E agora a pessoa vive na vida, no Filho de Deus, com esta gloriosa esperança da sua vinda para si. Nós aguardamos a Jesus para nós mesmos. Eu estou aguardando a Jesus vir a qualquer momento. Você está assim, com essa esperança? Se você não tem, receba hoje esta palavra e passe a viver nessa viva esperança. Versículo 14. Porque se cremos, olha aí, eu crer. Você crê assim? Por isso que eu estou perguntando. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, assim também os que em Jesus dormem, quer dizer, que passaram e morreram, mas aceitando Jesus como Salvador, crendo nele como unigênito Filho de Deus, os tornará a trazer com ele. Eu louvo a Deus porque não sirvo a uma religião. Eu sou crente em Jesus Cristo. Quem crê em mim, ele diz, ainda que esteja morto, viverá. Isso quer dizer, ainda que morro, voltará a viver. Porque eu creio no Jesus que aqui esteve vivo, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu em seu e no meu lugar, para que você tivesse vida nele. Mas pelo poder do Espírito Santo, pelo seu próprio poder, ele ressurgiu dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu tivesse a viva esperança de que, como ele ressuscitou dos mortos, eu também tenho a promessa de Deus que serei ressuscitado dos mortos. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus há 2000 anos atrás, a começar daquela primeira pregação até o dia de hoje, e se já morreram, têm a viva esperança de que um dia ressurgirão dos mortos para viver, para ser arrebatado com Jesus Cristo para a vida eterna. Você ouviu que coisa linda? Mas o texto não dá esperança somente para os que morreram. O texto nos dá esperança também para os que estão vivos. Porque o versículo diz, depois nós, o versículo 17, os que ficarmos vivos, porque aceitamos a Jesus, porque somos a sua igreja, porque cremos no Filho de Deus, porque vivemos pela fé, que dele, ele é autor e consumador da fé, porque um dia ouvimos essa palavra, abrimos nossos corações e aceitamos escrito no livro da vida, os nossos pecados foram perdoados, o Espírito Santo passou a ser otorgado no meu coração para viver em novidade de vida, uma vida poderosa, uma vida cheia de paz, de gozo, de alegria, uma vida cheia de esperança e uma vida com a certeza absoluta da vida eterna. Louvado seja Deus, porque há um arrebatamento, haverá um rapto eminente para aqueles que creem em Jesus e aceitaram como seu Salvador. Louvado seja Deus. No versículo 15, quando isso acontecerá? Com a vinda de Jesus, que diz assim, aliás, o 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está dizendo que a vinda de Jesus acontecerá com algo que acontecerá no céu. O que